Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo aí uma dúvida de um aluno da DBOCM, uma dúvida aí do Rodrigo, onde ele perguntou um pouquinho aí sobre os métodos para gerar trace de outra sessão. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu estou com o JP aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, JP? Tá me ouvindo? Acho que tá no mudo, hein? Estava no mudo. Boa tarde, tudo bem contigo? Show de bola, JP. Por aqui tudo bem, meu irmão. E vamos lá, cara, uma pergunta bem interessante. A gente sabe o quanto que é importante você gerar um trace, muitas vezes, de alguma sessão ali dentro do banco de dados, né? E tem várias formas de se fazer isso, né? Às vezes pela própria sessão, às vezes por outra sessão. E eu acho que dá para a gente começar, JP, dando uma introdução aí, por que que a gente deveria gerar um trace, né, cara? Qual que é a situação específica que isso é útil, né? Exatamente, Guilherme. Um geratriz ele é importante principalmente para você tentar identificar alguma situação que esteja ocorrendo no seu ambiente, né? Geralmente está ligado com problema de performance ou com uma má funcionalidade de um aplicativo, né? Você tem ali, por exemplo, alguns objetos PSQL e você quer tentar determinar ali onde acontece ou antes do que acontece, né? No nível da aplicação, fica difícil a gente mensurar, de fato, algumas vezes onde ocorre, né? Porque ali no trecho dos códigos tem muita coisa, né? Você vê alguma coisa acontecendo, acontece parcialmente na aplicação, e quando você coloca isso utilizando o trace ali, você consegue saber sequencialmente ali, antes do ponto que aconteceu a falha, né? Ou imediatamente após algum ponto. E fica um pouco mais fácil você conseguir identificar, né? Inclusive para você determinar ali em que ponto daquele processo completo ali, né, que talvez esteja funcionando, né, mas está lento, dentro daquele processo ali onde você está gastando mais tempo em alguma execução. E ali você começa uma outra investigação, né? Imagine, por exemplo, que você identifique qual que é o SQL que está causando, que está com uma performance não muito interessante, né? Então o principal é você conseguir determinar qual que é o SQL, e aí você já consegue trabalhar com ele ali para poder otimizar a performance, né? Então, basicamente, ele funciona como um mecanismo de trilhar a execução de algum processo que a gente queira, ou de algumas sessões que a gente queira, por exemplo, especificamente, né? E conseguir determinar ali, talvez, dar uma indicativa, né? Para a gente começar a investigação de um determinado problema que possa estar ocorrendo, né? Muito bom, JP. E, cara, é legal a gente falar também que existem várias formas de você habilitar um trace, né? Você pode habilitar um trace num usuário específico, né? Você pode habilitar um trace numa sessão específica, ou até mesmo dentro de uma sessão ali, você vai executar um trecho ali de uma package, de uma procedure, né? E na própria sessão você pode habilitar também em alguns momentos específicos, né, cara? Então, tem vários níveis aí de coletas para você conseguir armazenar. E o trace interessante, né, cara, que a gente, o quanto mais assertivo a gente for, melhor, né? Então, cara, se às vezes a gente gera um trace de um usuário ali o dia todo, cara, você não vai conseguir ter proveito daquela situação, né? E como que isso é importante para você identificar ali um problema, né, cara? Como você falou aí, um problema de performance, algo nesse nível. E vamos lá, JP, depois dessa introdução aí, cara, a dúvida do Rodrigo, né? Ele perguntou aí, na verdade, ele fez um comentário em cima de uma aula, né? Falando que você usou a DBMS System, né? Dentro da própria sessão para gerar o trace, né? E ele falou, existem diferentes packages para gerar o traces no Oracle. E aí ele coloca algumas questões aí, né, das possibilidades, né? Qual que é a melhor package, qual que é a diferença entre as packages. Eu acho que vale a pena citar aí algumas formas, né? Quais são os métodos de você gerar trace de uma sessão para a gente poder responder essa dúvida, né? Exatamente, Guilherme. A gente tem diversos mecanismos, na verdade, de gerar o trace, né? E se foi só alguns exemplos que o Rodrigo deu, na verdade tem muito mais do que isso, né? Nós temos aí, por exemplo, o DMS Trace que ele não citou, né? Então, temos o Alter Session Set Events, né? Então, a gente tem realmente diversos mecanismos para a gente conseguir gerar o trace, né? Qual que é o melhor? É uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, mas em linhas gerais, a gente pode dizer que basicamente todas essas packages aí que ele citou fazem o mesmo trabalho, né? A gente tem algumas particularidades com relação a uma ou outra, mas é coisa pouca, né? Acho que a principal que a gente pode destacar dessas três aí, por exemplo, é a DMS Support, né? Que ela foi disponibilizada na versão 7.2 do Oracle
e funcionou ali, né, ativamente como padrão até a 805, né? Então, é algo que você não vai encontrar hoje nos bancos, por exemplo, o 19C, né? Só usar esse como exemplo, né? Se você tentar habilitar lá utilizando o DMS suporte, você vai ter um erro lá falando que ele não conhece aquela package, né? Então, dá para instalar? Dá para instalar. Não é recomendado, né? Tem um script que fica lá dentro do Oracle Home /rdbms/admin, chamado dbms sup.p.sql, que você executa ele, você instala essa package, e aí, a partir desse momento, você consegue fazer a utilização dela, né? Entre aspas, né? A fazer a utilização, porque eu entendo que isso aí é uma coisa que já é depreciada, acho que não vale a pena você utilizar, tá? Instalar para utilizar, porque é uma coisa que você já vai encontrar nas demais packages que existem lá, né? Como, por exemplo, a DBMS System, né? A gente falou até de questão de exemplos, né? Temos a DBMS System, que é o que eu utilizei na aula, temos a DBMS Session, né, também. A diferença entre DBMS Session e DBMS System é muito... A gente pode conseguir até fazer um paralelo, né? Quando a gente vai mudar algum parâmetro ali, ou, perdão, mudar alguma coisa a nível de sessão do usuário, né? É o Alter Session, Alter System, né? Então, é muito nessa linha também, né? Então, se eu vou fazer quero habilitar um trace para minha sessão, eu uso, por exemplo, o DBMS Session, né? Se eu vou habilitar o trace numa outra sessão do banco de dados, aí eu utilizo o DBMS System, né? Então, esse tipo de package também é uma package que existe há muito tempo já no Oracle, né? Inclusive, já vem habilitado por default, inclusive no 19C. Você não precisa instalar nada, não precisa executar nenhum script, é só chegar e utilizar, né? Mas existe uma evolução dela, né? Um produto que tem sido realmente bastante utilizado também para esse mecanismo, tá? Que é o DMS Monitor, que também surgiu antigamente, né? Antigamente, eu digo versões bem anteriores aí, versão 10G, né? 10.1 mais precisamente. Ele substitui também a versão do suporte e é a evolução do DMS System, né? Então, basicamente, hoje, se eu tivesse que recomendar para você utilizar, teria que ser DBMS System, o DBS Monitor, mas ambas fazem um mecanismo muito parecido ali, tá? As diferenças ali, talvez, de opções, eu acho que são poucas, tá? São bem poucas. Eu acho que toda a inteligência por trás da package que talvez faça diferença, né? Então, como é uma evolução, é ideal que a gente comece a trabalhar com a DBS Monitor, né? Hoje em dia. Mas a gente viu, inclusive, na aula que a gente fez no laboratório 19C, que o DMS System atende perfeitamente, né? Então, não existe grandes diferenças, tá? Entre os produtos, assim, salvo a DMS Support, que é um mecanismo muito mais antigo ali, né? DMS System ou DMS Monitor, provavelmente você vai conseguir chegar ali no mesmo resultado que você precisa, com o mesmo nível de esforço, né? Então, realmente não vai ter grande diferença assim, né? E o legal, né, JP, a gente sempre repete isso bastante aqui no canal, que, cara, a Oracle tem várias formas de você fazer a mesma coisa. E muitas vezes, né, cara, a gente vê como que em algumas situações específicas, aquele jeito, algumas pessoas gostam mais, preferem mais. Às vezes, quando é específico dentro de uma sessão, às vezes você vai usar uma forma específica para aquela sessão, então fica um pouco mais fácil, né? Então, acho que o mais recomendado, né, JP, é que explorem, né, as possibilidades, né? Então, é sempre bom, a gente coloca várias possibilidades aqui no nosso canal, nas nossas aulas, mas você entender que para você criar um banco, tem várias formas de você criar um banco. Para você gerar um trace, tem várias formas de gerar um trace. E muitas vezes até formas mais simples, né? Dá para você gerar um trace, por exemplo, dentro do Enterprise Manager, né? Que vai estar utilizando por baixo várias dessas packages, né? E isso, tem diversas ferramentas que fazem essa habilitação de trace, né? Assim, minha opinião é que, como diversos outros pontos também que existem no produto, é mantido por compatibilidade, né? Algumas coisas, né? O DMS System e o Monitor conviverem, né? Talvez, assim, algum deles ele tenha um desenvolvimento mais elevado, que seja o DMS Monitor, né? Que ele ainda esteja em constante desenvolvimento ali. Talvez algum fique ali um pouco, né, para trás com relação a coisas novas, mas é mantido muitas vezes por compatibilidade. Então, você vai ter diversos mecanismos de fazer a mesma coisa, né? A gente pode até pensar, por exemplo, na questão de jobs, né? Temos Eu lembrei DBS disso na Jobs, hora. né? E temos DBA Scheduler Jobs, né? Claro que aí a gente tem uma situação gritante, né? De situação. A gente
DBMS Scheduler Jobs, a gente tem muito mais opções. É um outro produto mais robusto, com mais É opções. evolução, Ali né? é uma evolução enorme, gritante. No entanto, o DBMS Jobs ainda é presente ali na instalação. Para quem utiliza, ainda pode utilizar. É questão de compatibilidade. Para quem estiver familiarizado, mas existe ali, né? Achei até visto na documentação que diz que nas próximas versões pode se tornar ali ou depreciado ou estar ausente, né? Então, eles sugerem que você comece a trabalhar com o que tem mais novo, né? Que é para realmente manter essa compatibilidade por mais tempo aí no seu ambiente, né? Além das funções novas que acaba fornecendo. A gente não consegue enxergar, no meu ponto de vista, uma diferença muito grande utilizar um e outro, né? Mas, assim, se a gente pegar a sintaxe, é similar, né? Por exemplo, você passa ali o grau do trace que você quer fazer, o seed, o serial tralha que você vai usar ali, o jogo da velha, e é basicamente isso. Os dois ali, aspectos diferentes, passa os meus argumentos, né? Bem diferente do que quando a gente está falando naquela questão de jobs, né? Que você tem outras opções ali muito mais complexas, né? Para poder implementar. Não é o caso, e acho que é muito por isso mesmo, por questão de compatibilidade também, né? Muito bom, JP. Cara, totalmente de acordo. Acho que conseguimos explorar bastante aí essa dúvida do Rodrigo, mostrando as possibilidades do Oracle, né? Um processo evolutivo natural, cara. Então, algumas packages em si são um pouco mais antigas, outras mais novas. E sempre tentar utilizar as versões mais novas, né, JP? Os métodos mais novos, né, cara? Então, às vezes a gente consegue visualizar isso aí em diversos aspectos do Oracle. Cara, sempre está atualizado com o que tem de mais novo, que a gente consegue explorar o Oracle da melhor forma possível. Mais alguma consideração aí, JP? Eu acho que fechamos, hein? Acho que fechamos. Acho que a gente conseguiu abordar aí talvez o principal da dúvida dele, né? Do Uhum. Rodrigo. E esclarecer alguns pontos aí, né? Até a parte da questão do suporte, né? Que foi citada ali, que é algo realmente, assim, bem antigo, assim. Mas é bom Exato. esclarecer esse tema aí. Muito bom, JP. E, pessoal, fiquem ligados aqui do nosso canal. Toda semana está saindo vídeos novos. E entre no nosso canal do Telegram, porque lá você tem acesso a workshops exclusivos, materiais exclusivos, onde todas as semanas está trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle. E para quem é aluno, coloque sua dúvida lá na comunidade, porque assim como essa dúvida foi respondida aqui nesse vídeo, cara, a sua dúvida também pode ser respondida lá. A gente está todas as semanas aqui com o objetivo de estar olhando e respondendo a cada um que participa dos nossos programas para que a gente consiga te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. JP, aquele abraço, cara. Até a próxima. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.